Bom dia, irmãos, Pai do Senhor Jesus, que é o Davi, presidente da JN da Praça da Bandeira. Gostaria de agradecer aos irmãos por estarem acompanhando nossos cultos. Agradecer também aos irmãos por ter nos ajudado, irmão Wellington, Marlon, pastor Zaneide, Pedro, pastor também, e os demais irmãos que têm nos ajudado a fazer com que esse culto ele continuasse e continue. Amém? Vamos orar para a gente dar início a esse culto. E o Wellington vai trazer uma palavra introdutória, eu vou pregar e o Marlon vai cantar um louvor. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, gostaríamos de te agradecer por esse momento, Senhor, que estamos aqui. Muito obrigado, Senhor, pelo seu amor incondicional para conosco. Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Toma, Senhor, esse culto como um cheiro suave a Ti. Enche-nos da Tua presença. Fale, Pai, conosco aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Não o que queremos ouvir, mas o necessário, Pai, para a nossa sobrevivência espiritual, Pai, que é o mais importante. Enche-nos do Teu Santo Espírito, Senhor. É o que eu te peço, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus. Estamos aí mais um dia reunidos para cultuar ao Senhor, para louvar a Deus, para aprender mais sobre Ele. Hoje quero compartilhar com vocês a palavra que está em Marcos 16, no versículo 15. Muitas pessoas conhecem, creio que todos que estão assistindo o vídeo conhecem, onde Jesus fala: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Vamos ler? Marcos 16, 15 e 16, disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Isso é algo que eu tenho buscado viver em toda a minha vida agora, depois que eu voltei para o Senhor, porque eu entendi, irmãos, que pregar o Evangelho é a missão de todo cristão. Ele diz aqui, deixando os seus apóstolos, antes dele ser da ascensão, antes dele subir, ele disse essas palavras: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Esse ide que é a chave inicial, irmãos. E eu acho que todos nós podemos compartilhar, podemos fazer, podemos falar, podemos, através desse ide. Existe muita maneira da gente chegar, falar do Evangelho, da gente ir pregar o Evangelho. Essa daqui é uma das maneiras. A gente está formando os vídeos, fazendo os vídeos, falando do Senhor. Então, irmãos, eu tenho entendido na minha vida que o primeiro relacionamento, o primeiro serviço que temos que ter, além da gente ter a nossa comunhão, porque todo cristão deve orar, jejuar, ler a Bíblia, mas também tem que pregar o Evangelho. Temos que pregar o Evangelho. Isso é um mandamento aqui. O próprio Jesus manda: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E hoje eu tenho entendido que não existe nada melhor do que servir ao Senhor, porque tudo passa a ter sentido na vida. Eu recordo uma vez, antes de eu estar na igreja do Nazareno, o pastor fazia uma roda de comunhão aqui.
E certa vez ele passou por aqui, o Davi, logo vocês vão escutar aí mais adiante, ele me chamou, como ele sempre costuma fazer quando ele vem aqui. Ele passou assim perto da minha casa e me chamou, deu um grito, aí eu apareci na janela. E o pastor perguntou para mim, quando que você vai na igreja? Aí eu disse para ele, pô pastor, eu tenho que ver porque eu estou muito tarefado, estou trabalhando, então tem muito tempo, tem muito trabalho, então tá meio apertado para mim poder ir à igreja. Aí ele, mas tem que ter o tempo do Senhor. Nada. Irmão, essas semanas eu deparei com uma frase. A frase dizia que não existe um serviço mais elevado do que servir ao Senhor. Irmãos, e certamente hoje eu compreendo. Eu tenho mais prazer em fazer as coisas para Deus, tenho mais vontade de fazer para Deus do que fazer para mim mesmo. Para mim mesmo é uma luta para fazer, porque às vezes eu não consigo ter uma eficiência que eu queria que tivesse, mas para Deus eu me empenho, para Deus eu tenho mais vontade, para Deus eu me cobro mais, para Deus eu quero que seja mais perfeito, eu quero que seja realmente o melhor. Entende, irmãos? Quando a gente começa a ter essa ardente vontade de servir ao Senhor, as demais coisas vão fluir. Por isso que ele fala, buscai primeiramente o reino dos céus, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Temos aí um grande parâmetro de coisas que precisamos priorizar. Primeiro, ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, ele mesmo falou. Então tudo que a gente fizer também fala a palavra de Deus, tudo quanto fizer fazer como se fosse para o Senhor. Então tudo que nós estamos vivendo aqui, irmãos, faça como se fosse para o Senhor. Priorize esse ir de pregar o Evangelho. Em todo o tempo nós estamos vivendo a pregação do Evangelho. Essa é a palavra que eu quero compartilhar com vocês. Que Deus abençoe a todos vocês. Espero que todos estejam bem. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa estar todos os dias de vossas vidas, enquanto vocês viverem. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Bom dia, irmãos, paz do Senhor. Vamos começar mais um culto na Igreja do Nazareno da Praça da Bandeira. Vamos para a pregação. Hoje o tema é aceitar a Jesus, um estilo de vida. O texto base é Colossenses, iremos ler do versículo 3. Colossenses capítulo 3, iremos ler do versículo 1 ao versículo 4. Até o versículo 3, na verdade, que nós iremos ler. Diz assim: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são da terra, porque morreste, e a vossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. Amém. Senhor Deus e Pai, te agradeço, Pai, pela leitura da tua palavra. Fala conosco, Senhor, aquilo que nós precisamos entender, Senhor, não aquilo que nós queremos, mas o que nós precisamos. Que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Aqui eu vou falar um pouco sobre esse termo, o que é aceitar a Jesus. Para você, o que é aceitar a Jesus? Todas as vezes a gente já ouviu essa expressão, ou até mesmo a gente já falou essa expressão. Quando a gente vai evangelizar, foi evangelizar, a gente falou, você aceita Jesus? Você já aceitou Jesus? Mas o que significa esse aceitar a Jesus? O que essa palavra ela significa? Antes de começarmos, gostaria de contar uma história sobre os cavaleiros das cruzadas. Antes de eles irem para a guerra, esses cavaleiros, eles se batizavam
Por que eles se batizavam? Porque eles poderiam morrer durante a batalha. Mas só que na hora que eles se batizavam, eles não ficavam com a espada. Eles não faziam com que essa espada ela participasse desse batismo. E eu achei interessante isso porque muitas das vezes isso acontece nas nossas vidas. A gente aceita Jesus, se batiza, mas a gente quer aceitar a Jesus, mas segundo as nossas condições, segundo o que a gente entende. A gente quer deixar aquelas coisas que a gente vem carregando durante a nossa vida e faz igual esses cavaleiros da cruzada, não anda com essa espada para o batismo, não carrega essa espada para o batismo, a gente deixa ela no canto. Quando a gente se batiza, a gente sai do batismo, a gente pega de novo. Entende? E por isso que eu botei aceitar Jesus, um estilo de vida. Por quê? Porque aceitar Jesus não é só uma frase, mas só que implica, a gente vai entender aqui, que implica também um estilo de vida. Nós temos que ter um estilo de vida baseado na palavra, que a palavra de Deus é o próprio Jesus. Amém? E lá no versículo 5 e versículo 6, ele diz para a gente fazer o que primeiramente? Quando a gente aceita Jesus, quando a gente aceita Jesus, o que nós temos que fazer? Nós temos que buscar as coisas lá do alto, como aqui diz no versículo 1. E depois ele diz para a gente pensar nas coisas do alto, ou seja, buscar e pensar nas coisas do alto. E do versículo 15 ao versículo 14, ele vai dar uma lista sobre esse estilo de vida que nós temos que ter, o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. Amém? Logo no versículo 5, versículo 6, a Bíblia fala para a gente fazer morrer a nossa natureza terrena. Amém? Ele fala para a gente fazer morrer, mortificar a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, lascívia, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. A Bíblia fala para a gente fazer isso, tirar, fazer morrer, tudo isso. A Bíblia fala que lá no nosso interior existe uma guerra travada. É uma guerra da carne contra o espírito, onde a carne quer fazer algo e o espírito quer fazer outro. E a Bíblia fala que qual desses dois vencer, isso vai determinar a nossa vida ou a nossa morte. Se a carne ganhar, a gente morre. Se o espírito ganhar, a gente vive. É igual aqueles filmes que tem um diabinho de um lado falando e o anjo do outro lado falando. É basicamente isso. Existe uma guerra travada no nosso interior, onde a carne não quer que o espiritual faça. Ou seja, é uma guerra entre a carne e o espírito. E uma se opõe contra a outra. Aquela que for mais alimentada, ela vence. Se você estiver alimentando mais o lado carnal, ele vai vencer o lado espiritual. Isso é fato. Agora, se você alimentar o lado espiritual, ele vai vencer o lado carnal. Isso é simples. Não tem fórmula mágica. Jesus manda para a gente fazer isso. Jesus fala para a gente orar, para a gente buscar a presença do Senhor, para a gente jejuar, ler a Bíblia, tudo isso. Ou seja, a gente alimentar o nosso interior, para a gente alimentar o nosso espírito. Senão o espírito ele não consegue guerrear contra a carne. E aí a carne ela vence.
Amém? Essa é a parte de mortificar. São 3, eu vou falar sobre 3. Primeiro, a mortificar, que ele fala. Para a gente mortificar. Mortificar o quê? A nossa natureza terrena. Prostituição, impureza, lascívia e o outro é avareza. Avareza que é a idolatria. E logo depois, no versículo 8, ele vai falar para a gente despojar. Ou seja, tirar da gente, tirar o que? Ira, indignação, maldade, maledicência, língua obscena, desejo maligno. Ou seja, tudo isso a gente tem que despojar, tirar da gente. Tirar tudo isso. Por que ele fala para a gente tirar isso? Porque isso, de uma certa forma, irá nos matar, irá fazer com que a nossa natureza, a nossa natureza espiritual não consiga respirar. Amém? Nós não devemos ficar falando mal. Nós não devemos ter uma linguagem, um linguajar obsceno. Já viu aquela pessoa que fala 10 palavras e 11 em palavrão? Em 10 palavras que saem da boca dela, 11 são palavrão. A Bíblia fala que nós devemos tirar isso da gente. Maldade, indignação, desejo maligno. A Bíblia fala para a gente tirar tudo isso. Porque se a gente aceitou Jesus de fato, verdadeiramente, então a gente tem que tirar tudo isso, despojar, tirar tudo da gente. Porque isso também é um mau testemunho. Já viu aquela pessoa que passa na rua, ela tem um linguajar feio, chulo, linguajar, só fala palavrão, só sabe falar xingando. E isso é ruim. Entendeu? Isso é ruim. Deus não gosta disso. Jesus não gosta disso. Jesus quer que a gente tenha um linguajar puro. Que a nossa boca, a nossa palavra, ela seja de edificação. A Bíblia fala que a palavra, ela tem um poder. Deus, quando ele, lá em Gênesis, ele fez tudo pelo poder da tua palavra. E disse Deus, haja luz e houve luz. Deus falou e existiu. Entende? Então isso é muito sério. Não adianta nada falar que aceitou Jesus, mas ter um tipo de linguajar, ficar irado, praticar maldade, maledicência. Amém? E Jesus, ele fala pra gente mudar a nossa mente, fazer tudo ao contrário. E quando ele fala pra gente mudar a nossa mente, a mudança ela começa de dentro para fora. Eu me lembro quando eu me converti, eu gostava de sair para baile. Teve uma vez, até contei isso, teve uma vez que eu tava indo para a igreja. Aí teve uma vez que eu decidi ir num baile lá na comunidade. Quando eu cheguei na quadra, que era lá a quadra, eu olhei assim para dentro da quadra e fiquei olhando assim pro alto. Aí eu me perguntei, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, a mudança já estava dentro já. Eu já estava parando de fumar cigarro. Não me recordo se eu estava parando ou se eu já tinha parado. Eu acho que eu estava parando. E
eu falei, pô, o que eu estou fazendo aqui? Deu um estalo na minha mente. Aí eu fiz essa pergunta. Aí depois dali nunca mais eu fui para esses ambientes. Porque não é algo que compactua, não é algo, como que eu posso dizer? Não é algo que é de acordo com a palavra. Pô, quando tu começa a ler a Bíblia, tu começa a ver as coisas de outro jeito. A mudança ela vem de dentro para fora. Igual Jesus falou, ó, se você crê em mim, dentro de você fluirão rios de água viva. Ou seja, a mudança ela acontece de dentro para fora. Não é com força, mas é o Espírito Santo que convence. E eu me lembro muito bem que quando eu comecei a frequentar a igreja, eu queria decidir, estava decidido a seguir e estava começando a buscar. Eu queria ter uma mudança radical. Eu tive que ter essa mudança radical. Porque se eu não tivesse essa mudança radical, eu ia ficar igual o ioiô. Eu ia para a igreja, ia sair, mas ia sair. E eu não queria isso para minha vida. Eu queria algo sério. Algo que mudasse totalmente a minha vida. E Jesus, ele mudou. Para a glória do Senhor Jesus, ele mudou. E aqui as coisas foram mudando. Ou seja, fiz mortificar isso tudo, prostituição, impureza, lascívia, tudo isso, e aos poucos foi saindo a ira, indignação, maldade, maledicência, língua obscena, foi saindo isso tudo. Por quê? Porque a palavra ela foi limpando, é como um rio, igual na palavra introdutória que eu, se eu não me engano, eu falei semana passada sobre o rio que saía do trono do Senhor e descia pelo mar salgado, passava pelo mar salgado, e as águas do mar salgado eles se tornavam doces. Em algumas traduções dizia que essa água se tornou potável. Ou seja, a palavra ela limpou no interior. E quando a palavra ela entra, ela muda crenças e valores. A pessoa que roubava, ela não rouba mais. A pessoa que matava, ela não mata mais. A pessoa que praticava coisas erradas, ela agora quer fazer o certo. Até excessivamente. Fazer o certo até demais. Passou a vida toda fazendo errado, e quando conhece Jesus, eu falo isso porque isso aconteceu comigo, quando conhece Jesus, quer fazer tudo de uma vez, quer abraçar o mundo de uma vez só. Tomar cuidado que também não é assim, tem que ser uma coisa por vez. E a Bíblia fala para que no versículo 8, para a gente despojar, tirar tudo isso. A ira, a indignação, maldade, maledicência, a língua obscena, tudo isso. E depois no versículo 12, ele vai falar algo bastante interessante. Ele vai falar sobre revestir, ou seja, nos vestir, adquirir, vamos dizer assim. Aí ele fala sobre a misericórdia, a bondade, humildade, mansidão, longanimidade, que é a paciência, suportar, perdoar e por último amar. Ou seja, quando a gente aceita Jesus,
a nossa vida ela transforma. Antes, aquilo que te fazia mal, que você ficava irada, não, agora você tem misericórdia. Aquilo que te deixava chateado, agora tu tem a bondade, tu tem a humildade. Ou seja, é entranha. Para falar sobre entranha, aquilo não é superficial, não, é entranha. Tu pode fazer mal, pode me bater, pode me magoar, que eu não vou fazer nada com você. Porque está entranhado, está lá dentro. Não se remove isso. Isso aí não é removível. É algo que está lá dentro, está entranhado. Não é superficial, igual o machucado superficial que a gente vê, está entranhado lá dentro. Amém? A Bíblia fala para a gente nos revestir disso, ou seja, ter uma mudança. Esse é o estilo de vida que nós temos que ter. Nós temos que entender que aceitar a Cristo é a gente ter essa mudança de vida, mudança de mente. Ou seja, fazer morrer a nossa natureza, despojar de tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor e nos revestir de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, perdoando e amando. Ou seja, o que a gente fazia antes, nós não devemos fazer. Agora Deus, Jesus, Ele nos chama para algo novo. Algo que não só irá nos fazer bem, mas também irá fazer bem a outras pessoas. Porque quando a gente faz bem às outras pessoas, isso daí não impacta só a nossa vida e daquela pessoa, impacta também a vida daquelas pessoas que dependem dessa pessoa no qual você fez o bem, qual você mudou de uma certa forma, através de Jesus, da vida daquela pessoa. E Jesus quer que a gente faça isso, que a gente tenha entranhas de misericórdia, entranhas de bondade, humildade, mansidão, longanimidade e amor. E o amor, isso aí a Bíblia fala que é o vínculo da perfeição, o amor. Isso que nós temos que ter, amar as pessoas, buscar sempre estar fazendo bem. Amém? Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para os irmãos. Aceitar a Cristo é fazer a vontade de Deus. É crer que o Senhor é nosso Senhor e nos aperfeiçoa cada vez mais. Aceitar a Jesus é muito mais do que uma palavra. Aceitar a Jesus é uma mudança de vida, é uma mudança de mente. Não adianta nada você falar que aceitou a Jesus, mas ter as práticas do passado. Isso daí não está de acordo com a palavra. Se você está fazendo isso, se arrependa e aceite Jesus verdadeiramente. Existe uma frase que eu estava lendo um dia, estudando, que diz que todo homem que encontra Jesus, ele descobre que na verdade Jesus estava procurando ele. E muitas das vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, e não é assim. Nós devemos fazer as coisas do jeito de Deus. É tudo para Ele. Claro, nós temos a nossa parte. Deus, Ele faz a parte dele, nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Nossa parte é fazer morrer a nossa natureza terrena. Como que a gente faz morrer essa natureza terrena? Lá no versículo 1 e no versículo 2 diz: buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto.
Não tem como você ter uma vida com Deus, mas só pensar nas coisas da terra. Não tirar tempo para ler a Bíblia, não tirar tempo para orar, não tirar tempo para jejuar. Isso vai, se você não fizer isso, tu vai ficar cada vez mais fraco. E a tua natureza carnal, ela vai ganhar da espiritual. E o final disso é a morte. Amém? Essa palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos. Fiquem na paz e tenham uma boa semana. Se comparado ao que ganhei, eu sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto eu quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei
terminando mais um culto. Gostaria de agradecer a vida do Wellington, a vida do Marlon, por ter nos ajudado, e os demais irmãos que estão nos ajudando a esse culto. Amém? Oremos para a gente encerrar. Senhor Deus e Pai, gostaria de te agradecer, Pai, pelo seu amor incondicional para conosco. Tira, Senhor, Pai, tudo aquilo, Pai, que não provém de Ti, nossas vidas, Senhor. Pai, que nós possamos entender, Senhor, que nós devemos Te aceitar, Senhor, não só com palavras, Senhor, mas só com atitudes, Pai, tirando tudo aquilo que nos afasta de Ti, tirando, Pai, tudo aquilo que, de uma certa forma, Senhor, Pai, nos afasta da Tua presença, Senhor. Pai, faz a gente revestir, Senhor, do amor, Pai, da longanimidade, mansidão, domínio próprio, misericórdia, Senhor. Pai, que nós venhamos estar cada vez mais, Senhor, buscando a Tua presença. Pai, que nós tenhamos uma semana abençoada, Senhor. Pai, que nós tenhamos uma semana próspera, Senhor, na Tua presença, Pai. Muito obrigado, Senhor. Toma, Senhor, o Teu povo, Pai. É o que eu te peço em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Estamos terminando. Lembrando, na quinta-feira, às 8 horas da noite, temos nossos estudos. Iremos entrar agora na parte de José, em Gênesis. E domingo, 10h30 da manhã, temos o nosso culto. E toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, temos o culto dos departamentos. Amém? Fiquem na paz aí e tenham uma excelente semana.